Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja agora os principais assuntos de hoje. O setor do agronegócio atinge quase 64% das exportações catarinenses. Uma família catarinense resolve investir na produção de queijo do leite de ovelha. Saiba como a destoxificação pode ajudar na produção de alimentos para ruminantes. Conheça as principais diretrizes aprovadas no Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Agora, acho que a grande beleza de envolver diversas pessoas é como a gente começa a criar novas narrativas para isso ser um farol lá na frente para todo mundo ir na mesma direção. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O agronegócio responde por quase 64% das exportações catarinenses em 2019. O setor fatura alto, conquista novos mercados e apresenta um crescimento de 7,7% em relação ao ano anterior. Veja a reportagem do programa Estado de Excelência, que entrevistou o secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia. As exportações de carne suína e de frango tiveram um crescimento de 18,3% nos 4 primeiros meses de 2019. Olha, o crescimento, sem dúvida, tem todo um trabalho sendo feito pelo Brasil, pelo Santa Catarina, né, que como estado, que é que mostra uma qualidade, mostra uma segurança alimentar muito grande, né, de todos os cuidados sanitários que nós temos hoje no Brasil e Santa Catarina. Então isso, sem dúvida, contribui. Agora, felicidade de uns talvez seja a tristeza de outros, né? Uma situação que é muito real de mercado são os problemas sanitários que estão ocorrendo em países como a China, algumas coisas na própria Europa, né, algumas situações, e que está favorecendo o mercado brasileiro. A China, por exemplo, com a peste suína africana lá, houve a necessidade de eliminar boa parte do rebanho de suínos, e isso abriu um bom espaço para o Brasil. A briga fiscal também, vamos dizer assim, de tarifas, né, e de comércio entre a China e os Estados Unidos também está nos favorecendo, né? Porque a China resolveu também aumentar todas as alíquotas de importação dos produtos dos Estados Unidos. Essa semana foi anunciado também o aparecimento de peste suína africana em Hong Kong, que também é um grande comprador nosso, é o segundo, bem dizer, né? E que possivelmente pode terem necessidade de aumentar a compra também no mercado mundial, e o Brasil estaria à disposição aí, né, para fornecer. Então, tudo isso acho que faz com que melhore o mercado, né? E voltamos com uma bela história. Os planos do casal era criar ovinos para corte, mas com a falta de filhotes machos no momento da compra, eles levaram para a propriedade as ovelhas leiteiras. Para agregar valor ao produto, Rubens e Rosângela começaram a produzir vários tipos de queijos. Hoje, com uma produção de 70 peças por mês, essa é a atividade que mais gera renda para a família. Acompanhe a reportagem do programa SC Agricultura. Estamos no município de Petrolândia, na comunidade Indaiá. Nessa pequena propriedade, Rubens e Rosângela produzem um alimento de alto valor agregado, o queijo de leite de ovelha. Antigamente, o sítio era administrado pelo pai de Rubens, que se dedicava à engorda de suínos. O casal, que morava na cidade, tinha nessa área algumas cabeças de ovinos para corte, apenas para alto consumo. Há 2 anos, Rubens e Rosângela vieram morar na propriedade. Então veio a ideia de comprar um lote de ovelha com a finalidade de terminar elas, tipo fazer uma terminação de ovelhas, né? Mas como eu consegui ovelhas na fazenda Pinheiro Seco, que é produtora de leite, e ele tinha conversado comigo em relação a arrumar um lote de 30 de machinhos, né, desmamados.
E no dia que chegamos lá, para não perder a viagem, ele só tinha fêmea. Por coincidência, só tinha fêmea, a gente trouxe as fêmeas e aquela preocupação. E onde é que eu vou vender e tal. Mas fomos investindo para engordar elas. Até que veio uma colega nossa com a ideia, como era uma raça para leite, vamos tirar leite dessas ovelhas e vamos produzir queijo. Coach, lie down, look back. Para o manejo dos animais, a família conta com um ajudante muito especial. Coach é o cachorro da raça Border Collie que obedece a todos os comandos de Cauê, filho de Rosângela. Coach, lie down, look back. Coach, lie down, look back. Ele ajuda no manejo, ele acelera, que nem a gente não precisa buscar as ovelhas até nos piquetes, ele facilita nisso. Lie down é para ele parar. Cambai é direita, away é esquerda, é no sentido horário e anti-horário. Look é para ele olhar, para caso, vamos supor, eu não quero que ele pastoreie as ovelhas e sim o gado, e aí ele foca em outro rebanho. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up, get up. Para agregar valor ao leite das ovelhas, surgiu a ideia de produzir queijo, atividade que no começo não foi nada fácil. Eu nunca tinha feito nenhum queijo na minha vida, até surgir a ideia de fazer queijo do leite de ovelha. A propriedade é pequena. A área total é de 3,5 hectares, sendo cerca de 2 hectares destinados à pastagem. De um total de 94 cabeças no rebanho, 19 estão em lactação. A ordenha dá em média 40 litros de leite por dia. Para garantir uma boa produção, a família recebe assistência da UFSC na elaboração dos queijos e da EPAGRE. Que nem hoje a EPAGRE é uma parceira nossa, né, de formação de pastagem, até o extensionista que atende a gente aqui, desde análise de solo, coleta de solo para análise, tudo que a EPAGRE pode ajudar a gente, eles estão ajudando a gente aqui na propriedade, né? E aqui a gente tem visto, né, um excelente potencial para a região, né, e um excelente potencial para a pequena propriedade, a parte de produção de queijo a partir de leite de ovelha, né? Como aqui é uma propriedade pequena, onde eles têm estão produzindo um produto de alto valor agregado, então a gente tem observado, né, que isso daí tem ajudado bastante na parte de sustentabilidade da propriedade, né, trazendo frutos, né, principalmente com alto rendimento econômico. A família planeja aumentar o rebanho, desde que a atividade continue sendo mantida com os recursos da propriedade. Assim, o projeto, eu penso muito o que nós vamos conseguir ter alimento para essas ovelhas, né? Não é, eu vou botar 1000 ovelhas se não tem espaço. A primeira coisa eu penso na alimentação. Eu acredito que a gente teria condições aqui na nossa propriedade de ter em torno de 200, né, em produção de leite. Mas assim, a gente planta o milho para fazer a ração mesmo e a gente faz os piqueteamentos, pastagem de verão e inverno, né? E tem que sair da propriedade. O casal ainda produz manteiga, requeijão e iogurte. Rosângela mostra orgulhosa a sua produção. Então aqui está o meu filho mais velho, né? Que é o queijo azul de ovelha. Ele está maturado e embalado, né? E aqui a gente tem, ele é maturado, né? Ele está cortadinho para degustação. Esse é o mesmo queijo azul, só que ele é fresco. Aqui eu apresento ele fresco, mas ele está partido. O porquê eu apresento para vocês partido, porque para ele criar o mofo dentro, ele precisa ter bastante espaço, buracos, né? Então ele está aqui partido. Daí a gente tem o doce de leite, a nata, né? Tem gente que chama creme de leite, mas para nós aqui é nata. E esse daqui, o queijo colonial. E veja o que teremos no nosso próximo bloco. Saiba como a destoxificação pode ajudar na produção de alimentos para ruminantes.
Conheça as principais diretrizes aprovadas no Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Mais do que uma empresa de proteção de cultivos, a CCAB Agro é uma companhia a serviço do agricultor brasileiro. É a maior plataforma de cooperativas da América Latina. Tem atuação nacional e, junto com o grupo francês InVivo, faz parte de uma iniciativa global de cooperativas de agricultores. A CCAB Agro tem o maior portfólio de pós-patentes do país, com soluções em químicos e biológicos. CCAB Agro, de agricultor para agricultor. O Sicoob Cap tá cheio de novidades para você. Agora serão sorteadas 4 casas. E mais R$800 mil em dinheiro até o final da promoção. A cada R$50 em cotas, vale um cupom. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Venha logo para o Sicoob. Aqui a sorte sempre coopera. Sicoob Cap. Aumente a sua cota e concorra a grandes prêmios. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. O cooperativismo já faz parte do dia a dia de várias escolas brasileiras, graças ao programa Cooper Jovem. Em Santa Catarina não é diferente. O Sicoob Cred Itapiranga, em parceria com o Sescop, abraçou a proposta. Hoje o programa beneficia 160 professores e 1.480 alunos em 9 escolas de 3 municípios catarinenses: Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Antes, as escolas sofriam com espaços físicos inadequados, práticas pedagógicas defasadas e problemas de convivência. Depois da chegada do Cooper Jovem, a realidade é outra, com professores e alunos vivenciando os valores do cooperativismo. E agora, no quadro Repórter em Campo, do programa Dia de Campo na TV, saiba o que é destoxificação e como esta técnica pode ajudar na produção de alimentos para ruminantes. Acompanhe com a gente. Todos os anos, milhões de toneladas de biomassa residual de agroindústria são descartados, gerando um enorme desperdício e até problemas ambientais. Uma forma de aproveitar todo esse material é transformá-lo em ração animal. O pesquisador Félix Siqueira, da Embrapa Agroenergia, está aqui com a gente hoje e vai explicar como isso pode ser feito. Eduardo, os processos microbianos usando biomassas vegetais já são conhecidos há muito tempo.
Por exemplo, usando a plataforma da fungicultura, ou seja, produzir cogumelos frescos para a alimentação humana. Então essas biomassas, elas podem então sofrer transformações, né, ou seja, deslignificações, destoxificações, no caso de algumas tortas oleaginosas, como é o caso do algodão, né, por ação desses micro-organismos. Então nós podemos colocar que um processo microbiano desconstruindo biomassas dessas para melhorar a digestibilidade desse material. Por exemplo, né, então nós temos aqui, né, um exemplo de uma estrutura onde a biomassa foi cultivada, né, tratada com os cogumelos. Então depois disso nós podemos então pegar essa biomassa, né, que já foi tratada pelo micro-organismo e inserir na nutrição, ou seja, um insumo para a nutrição, principalmente para ruminantes. Então nós podemos dizer que é um processo microbiano aeróbico, né, que pode ser utilizado em paralelo àquilo que já existe para silagem, por exemplo. Então nós conseguimos destinar essas biomassas. Hoje, basicamente, o que nós temos é tortas de algodão, tortas de biomassa, entre outras, que têm problemas de toxicidade. Então nós aliamos desconstruir a biomassa e destoxificar, trazendo melhoria nessa biomassa e também nutracêuticos oriundos dos fungos, porque nós já sabemos que micro-organismos são produtores de metabólitos importantes para a questão da sanidade animal. Você mostra para a gente aqui no caso então, esse saco é a biomassa com o fungo. Exatamente. Então, aqui o que nós temos então nós pegamos diferentes tipos de formulações de biomassas, ou seja, algodão, né, caroço de algodão triturado, né, que vem oriundo do biodiesel, bagaço de cana, serragens, ou seja, aquilo que tiver disponível na região, e inserimos o fungo, né, para ele crescer. Essa parte branca é o fungo. Exatamente. Então, onde você está vendo, vocês podem visualizar essa parte branca, onde já está o crescimento microbiano. E aí, então, quando ele terminar de colonizar tudo isso, fechar isso, nós podemos, então, fazer uma secagem desse material e isso pode ser inserido, então, num formulado para nutrição, principalmente para ruminantes, né? No fim, então, ele vai ficar desse jeito aqui. Exatamente. Esse aqui é esse saquinho. Exatamente. Então o que nós temos aqui, por exemplo, é só para exemplificar que você pode ter então uma integração, inclusive, da cadeia da fungicultura, ou seja, produção de cogumelos, e o que sobrar disso nós temos então uma biomassa já pré-tratada biologicamente, ou seja, similar àquilo que ocorre com a silagem, só que a silagem é anaeróbica. E aqui nós temos então um tratamento aeróbico. Podemos integrar a cadeia da fungicultura ou mesmo fazer só o processo de fermentação e estado sólido, que a gente chama. Quer dizer, ele vai lucrar vendendo os cogumelos e ainda triturando isso aqui para oferecer como ração para os animais. Perfeito, Eduardo. Se nós estivermos no centro consumidor, né, tipo o estado de São Paulo, então nós podemos então ter a produção, né, de cogumelos, que o estado de São Paulo é o maior produtor, e o resíduo disso nós podemos integrar então, por exemplo, na parte de confinamentos de ruminantes. Com o mundo em constante evolução e os processos cada vez mais dinâmicos e inclusivos, o mercado global tem passado por uma transformação fantástica nos últimos anos e vai experimentar muitas outras novidades ainda. Por isso, o cooperativismo brasileiro está se ajustando a esse novo momento. As diretrizes aprovadas no Congresso realizado em Brasília indicam como será a defesa do setor nas próximas décadas. Veja mais na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. O Brasil Produtivo, que gera confiança e desenvolvimento, esteve reunido em Brasília. Gerenciado por pessoas dedicadas, o cooperativismo brasileiro ao longo das décadas foi ganhando respeito. Hoje, os números tornaram um sistema gigante e respeitado. Abriram portas, está sendo ouvido. Mas para seguir adiante, forte e unido, o cooperativismo sabe que tem muitos desafios. E o Congresso Brasileiro serviu para isso, para definir o caminho dessa nova era. Esse congresso, realizado durante 3 dias aqui em Brasília, além de todos os temas propostos pela organização, ele teve um simbolismo todo especial. É que 2019 marca o ano do 50º da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Criada em dezembro de 69, ela se tornou a voz desse movimento tão harmonioso.
E quem pode falar com sabedoria sobre esse tempo, sobre a história, é o embaixador da FAO, ex-presidente da OCB, Roberto Rodrigues. Porque a decisão de se criar uma organização representativa partiu do pai dele, o seu Toninho, de grandes lembranças. Como o meu pai era uma liderança, o Ciro Lima falou: ô Toninho, vamos fazer uma coisa, vamos organizar para ter uma única organização nacional? Vamos. Então, com a paciência, ele foi costurando e acabou virando presidente da organização em 69. 2 anos depois, surgiu a lei cooperativista, de um trabalho liderado por ele também e com a parceria do Ciro Lima. De modo que foi um momento histórico, eu era relativamente jovem naquele tempo ainda, participei desse processo de uma forma muito próxima e tenho um enorme amor e admiração pelo que meu pai fez naquele tempo. Hoje, o sistema pode se orgulhar de sua representação. No Congresso Nacional, são mais de 300 parlamentares unidos na defesa do cooperativismo. A política brasileira passou um processo de renovação, foi percebido por todos nós, da presidência da República, das composições do nosso parlamento, das nossas assembleias, do governo dos nossos estados. O brasileiro deu um gesto de mudança, mas um gesto de mudança que trouxe inovação e também trouxe uma certa preservação de princípios e valores importantes para a sociedade. E o cooperativismo representa isso. Por isso, nós não tivemos dificuldade, na verdade, de recrutarmos novos trabalhadores, novos deputados e deputadas e senadores para essa nossa agenda, entendendo que o cooperativismo é essa plataforma importante nas nossas bases. Os processos de intercooperação, tão necessários nos dias atuais, foram defendidos pelas cooperativas do Paraná. Começou no leite, mas ela expandiu para outras culturas, né, seu Francis? A gente iniciou no leite, mas logo nós vimos que tinha possibilidade de fazer isso em outros negócios, outras cadeias de produção. E estamos aprendendo, evidentemente, que é um noivado, talvez ainda não chegou a um casamento ainda, mas a gente imagina que tem muitas possibilidades para crescer, isso em outras atividades também. O Congresso falou sobre o futuro desejável para o cooperativismo. Se a gente quer construir um futuro desejável que seja desejável para o cooperativismo, qual é o tamanho do cooperativismo no Brasil hoje e no mundo? Então a gente precisa construir talvez uma nova narrativa, que seja uma narrativa muito mais inclusiva, que saia de uma posição de uma pessoa pensando o futuro do cooperativismo para todo mundo começar a pensar. Porque as narrativas, as novas construções de futuro, elas têm o poder de engajamento. Hoje, no mundo de complexidades que a gente vive, parece que as empresas e as pessoas elas ficam muito presas aos desafios do agora. Como é que eu vendo mais? Como é que eu faço para aumentar o market share? Agora, acho que a grande beleza de envolver diversas pessoas é como a gente começa a criar novas narrativas para isso ser um farol lá na frente para todo mundo ir na mesma direção. Falou da diversidade como diferencial competitivo. Você acha que as cooperativas já estão abertas ou elas ainda precisam amadurecer para isso? Eu acho que a base do cooperativismo já é uma base de disrupção e que olha para uma visão do coletivo de uma forma diferenciada, né? Até a governança estruturada é diferente do mercado tradicional capitalista e empresarial. Mas mesmo assim o tema talvez não tivesse tão em voga quanto está hoje e tivesse um certo tabu da gente falar disso também. Então a ideia aqui é trazer isso como que isso é um valor de fato e como é que isso agrega retorno para o negócio, né? Mostrou que o governo federal vai usar o cooperativismo como exemplo de sustentabilidade. O caminho, na verdade, é encarar o cooperativismo como um ramo importante da economia que junta pequenos e médios produtores, ou enfim, em outras áreas, e que acaba tendo um poder de mercado muito grande, né, e se colocando, né, no mercado como se fosse uma grande empresa, uma média empresa. Esse é o principal objetivo. E, na verdade, o governo federal, nesta gestão especificamente, por qual posso falar, tem no cooperativismo uma das suas grandes metas de atuação. Abriu discussão a respeito da nossa marca, porque o projeto Somos Coop precisa ser evidenciado. Cada vez mais tem aumentado o número de cooperativas. A gente percebe com os materiais que são baixados no site, com os materiais que a gente recebe das cooperativas parceiras. Mas eu vou te falar que o que mais me deixa satisfeita é da gente poder participar de um evento
em que nós temos 1.300 diretores de cooperativas e a gente tem um espaço para falar do movimento. Essa talvez para mim seja uma medida muito importante para a gente levar em conta. O sistema de crédito, que possui mais de 8 milhões de cooperados, também acha que precisa ouvir mais. Tem falado muito em propósito. Por que existe uma cooperativa de crédito? Por vezes as cooperativas elas se focam muito em produtos e serviços e nós mesmos não nos damos conta da importância que as cooperativas têm no bem-estar social, naquelas ações que são feitas nas comunidades, de educação financeira, nas escolas, né? Então nós temos que falar mais sobre isso. E bem nesse aspecto eu participei de uma outra palestra ontem que era sobre escutatória e storytelling, que, querendo ou não, é como nos comunicamos, né? Se escutamos a pessoa que está conversando com a gente. Então, eu diria que a escolha das palestras desse evento ela é muito boa. Foi, pelo menos até o momento, me surpreendeu. O Congresso ainda deu crédito para os jovens e para as mulheres, 2 segmentos que têm crescido muito. A carta foi construída através do conjunto da ideia dessas mulheres e eu percebi, elaborando esta carta, manifesto e também apresentando ela hoje, que realmente é o anseio, é o que a realidade hoje no nosso país, que as mulheres estão tendo mais espaço, mas ainda precisam de mais vez e de mais voz dentro das cooperativas. E aí hoje, então, falamos aí para as lideranças cooperativistas para propor e, então, instigar eles a, em suas cooperativas, fazer essa mudança, trazer mais mulheres para os cargos de governança, para a sua cooperativa, mais associadas também, porque a mulher faz diferença sim. Acredito que com a nossa carta manifesto a gente conseguiu alcançar o coração de cada um, pedindo para que eles voltassem a serem jovens, pois nós somos jovens e nós queremos ser líderes iguais a eles. Então é exatamente isso que a gente pede. O primeiro passo a gente já foi dado, nós fizemos os vídeos, fomos selecionados, estamos muito felizes e gratos com essa oportunidade. Depois de 3 dias, o cooperativismo definiu as regras que vão servir de base para o futuro do setor. Santa Catarina mais uma vez mostrou sua força participando com todos os seus líderes cooperativistas. E com o sucesso do Congresso Brasileiro de Cooperativismo, encerramos o nosso programa de hoje, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.